O silêncio do Bolsonaro preocupa, mas é previsível, né, Fabiola? Ninguém imaginava que o Bolsonaro fosse dar um telefonema, como recomendava o bom senso, para o vitorioso, para cumprimentá-lo, para prometer uma transição tranquila. Ninguém esperava isso, então o Bolsonaro deixou de ser um presidente imprevisível. Ele é um personagem absolutamente previsível. Então está tudo dentro do previsto. O Brasil acordou rachado ao meio, mas um tanto aliviado. Essa rachadura ela ficou exposta no resultado das urnas, né? E o alívio decorre da percepção de que uma maioria magra optou pela restauração da democracia. O eleitor esteve ali a um triz de transformar o cercadinho antidemocrático num cercadão autocrático. Apenas 2,1 milhões de votos livraram o país dos riscos insondáveis que estariam embutidos num segundo mandato do Bolsonaro. O retorno do Lula ao Planalto, evidentemente, não livrou o país de ameaças, mas nenhuma dessas ameaças envolve o retrocesso democrático. A partir de janeiro, não haverá mais um administrador que admira a ditadura sentado na poltrona de presidente. E isso não é pouca coisa. Os apologistas do Bolsonaro sustentam que ele é um conservador, mas isso é conversa mole. Conservadores foram o americano Ronald Reagan, a britânica Margaret Thatcher. O Bolsonaro é arcaico. O conservadorismo cabe numa democracia, o arcaísmo não. Então, o resultado dessa eleição ele mostrou duas coisas. Nenhum outro líder político, além do Lula, teria potencial para transferir a democracia brasileira da UTI para a enfermaria. Mas o líder petista cometeria um erro primário se ele deixasse de enxergar que ele não retornou ao Palácio do Planalto apenas por ser Lula. Ele se tornou o primeiro brasileiro a obter um terceiro mandato presidencial pelo voto, principalmente porque não é Bolsonaro. Então, o Bolsonaro está descendo aos livros como o primeiro presidente a perder o trono disputando uma reeleição, porque ele se converteu num político suicida. Ele transformou o trono numa cadeira elétrica. Bolsonaro governou na contramão do bom senso, ele forneceu motivos para que votassem contra a continuidade todos os principais nichos do eleitorado, os majoritários, pobres, mulheres, negros, e os minoritários, LGBTs, indígenas. Então, o Bolsonaro, Fabiola, ele construiu a sua derrota. E o Lula tem os seus méritos, mas ele cometeria um erro, aparentemente já enxergou isso, o discurso de posse sinaliza isso, ele cometeria um erro se ele não verificasse, se não tivesse a capacidade de perceber que ele chegou, voltou à presidência, porque ele não é Bolsonaro, não apenas porque ele é Lula. Então, essa combinação de elementos mostra que a gente tem que ter agora um governo, um novo governo, que favoreça a multiplicidade política e o restabelecimento da democracia na sua plenitude, com um governo plural, muito além do PT, muito além do Lula. O Lula vai ter que se mostrar maior do que ele mesmo, Fabiola.